Fala galera, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar um pouco sobre esse jogo do Flamengo, que infelizmente tem um personagem que também acabou protagonizando, roubando, né, a cena. Não é a primeira vez, mas é importante inclusive a gente falar e passar um pouquinho por aqui. Eu tô gravando esse vídeo na manhã e hoje à tarde sai o sorteio, né, da Copa do Brasil. O Flamengo tá nas quartas de final, avançou no agregado por 7-0. Enfim, a gente depois vai debater. Então dá uma passadinha aqui mais tarde que a gente vai ter o vídeo também falando sobre esse sorteio, né, sobre esse próximo adversário do Flamengo. Bom, antes de falar sobre a vitória do Flamengo por 1-0 e falar sobre alguns aspectos táticos que eu acho que é interessante, são pertinentes, infelizmente a gente vai ter que falar do VAR. E o VAR de quem? Da CBF. Então a gente vai mais uma vez falar de VAR e falar mais uma vez de CBF, que é um assunto extremamente chato para se falar, mas de honesto. Tem que ser honesto para vocês, eu não posso ignorá-lo. E é isso que eles querem, que ignorem e não falem sobre o VAR. Primeiro a gente tem que falar sobre a transparência, ou melhor, a falta de transparência que é o VAR. A pergunta que eu faço é a seguinte: se não tivesse nenhum lance que precisasse utilizar o VAR, nenhum, vamos imaginar que foi um jogo assim, né, sem nenhuma fração de centímetros, por mais que o futebol seja praticamente impossível, vamos lá mensurar que vai ter ou não vai ter. Se não tivesse, alguém acha que iria ser, né, notificado, que nós saberíamos que o VAR não estava funcionando, que estava descalibrado? A palavra é bonita, por isso que o CBF usa, né, tá descalibrado. Vocês acham que iam externar isso? Só falaram que o VAR não estava funcionando depois de um lance, por quê? Não foi testado? A gente começa, eu não gosto, mas a gente começa e tem o direito, todos nós temos direito, inclusive, de alimentar teorias de conspiração, porque não há transparência, porque a transparência é sinônimo de perigo para a CBF. Quanto mais a CBF for transparente, é pior para ela. Então faz tudo no meio nebuloso, faz tudo meio na penumbra. E o VAR é o que hoje? Uma ferramenta que era para ser a ferramenta mais transparente do futebol, ela é mais uma ferramenta para alimentar essa falta de transparência no futebol brasileiro. Não é a primeira vez. Eu já falei sobre o VAR, foi no jogo contra o Internacional e o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro do passado, temporada passada, não estava funcionando, aí deram uma desculpa de linha, que a linha não funcionou, com sombra, etc. E agora mais uma vez. Se o Michael estava impedido ou se o Michael não estava impedido, o que mais me preocupa é a falta de transparência e, mais do que isso, uma ferramenta que estreou nas oitavas de final da Copa do Brasil para fortalecer a lisura do jogo, ela não está funcionando. Piada pronta, afinal, responsável pelo VAR é a CBF. E o que vem dela a gente já sabe, que é desorganização, que é falta de transparência, que não, né, fortalece a lisura do jogo. Então, mais uma vez eu enfatizo, se foi a favor, se foi contra o Flamengo, se ia ser gol, se não ia ser gol, não importa. O que me incomoda é sabermos, após o lance, que o VAR não está funcionando, mas vamos lá. Vamos falar sobre o jogo, né? É por isso que a gente está aqui. Um jogo que naturalmente o Flamengo faz um combinado ali de jogadores, reservas imediatos, com alguns garotos, e vai ter o desentrosamento. Então você que achou o Flamengo desentrosado, parabéns. Você analisou o óbvio, você analisou e enxergou o que é o Flamengo. Realmente é um time desentrosado. E a gente vê muito, por exemplo, quando o Ramon tenta fazer uma ultrapassagem com o Michael, ambos que trabalharam pelo lado esquerdo, tinha um desentrosamento, e óbvio que havia um desentrosamento entre os dois. Quando você via pelo lado direito o Mateuzinho ali com o Rodinei improvisado com um ponta pelo lado direito, você via que acontecia um desentrosamento. Onde estava menos desentrosado, por exemplo, no meio campo, com alguns jogadores que já estão, né, com o Vitinho e com o Pedro, que jogam um pouco mais de proximidade, enfim, jogadores que estão mais ambientados. Mas é natural que é um Flamengo desentrosado, né, ao longo do jogo. Meio campo, Thiago Mendes e João Gomes. É importante, inclusive, vou colocar na tela para vocês, mas isso não é exclusivamente desse jogo, tá? Natural a gente observar isso e, na minha opinião, é um equívoco tático. O ABC, ele só marca com um jogador mais à frente. Apenas um jogador mais à frente. Então não há necessidade de você ter 3 jogadores na saída de bola. Porque a busca por você ter 3 jogadores na saída de bola é você ter superioridade. Então eu quero que vocês observem o seguinte. Tem 3 jogadores na saída de bola, porque o Thiago Maia recuava um pouquinho mais para sair jogando. E olha um meio com o João Gomes, absolutamente sozinho, contra 5 jogadores do ABC. Então a gente vê, não adianta nada ter superioridade na primeira linha, se na linha média, esta até que tem mais interferência ao seu jogo, você tem inferioridade. Então não precisava ter a saída com 3, você pode fazer a saída com 2, inclusive em alguns momentos o Flamengo fez isso, e é um João Gomes e um Thiago Maia que jogam muito na paralela, né? Não fica tão claro quem é o primeiro homem do meio campo. Eles jogam na paralela, o Thiago Maia que em alguns momentos fazia esse movimento, né, para trabalhar mais entre os zagueiros no período de saída de bola. São 2 jogadores com muito dinamismo, né? O João Gomes, ele é um jogador de muito dinamismo. Ele tá pronto? Pô, cara, eu acho que não, mas eu acho que ele poderia ser mais aproveitado, eu acho que ele merece ser aproveitado. É um cara do área a área, ele é um cara do desarme, ele é um cara que falta ainda qualidade na saída, falta qualidade, falta levantar ainda a cabeça, falta, mas para isso, por isso que ele está se desenvolvendo, por isso que ele é um garoto. Os erros do João Gomes parecem ser justificáveis
pela pouca idade que ele tem, pela pouca experiência que ele tem. Foi premiado com gol, né, que acaba evidenciando o jogo do João Gomes. Inclusive, ele faz com um movimento muito parecido, né? O Pedro sai do homem de referência, faz a inversão pro Vitinho, que de primeira, um João Gomes nesse área a área, né? Ele faz aquele movimento do facão, sai na cara do gol e faz o gol do Flamengo, né? Até dando números finais do Flamengo vencendo por 1-0, mas nesse movimento do João Gomes, que é um cara com muito dinamismo. A gente não pode pegar também esse jogo 90 minutos, gente, e já pegar um resultado do que presta, do que não presta, do que vai servir, do que não vai servir. Ninguém ali tá fazendo teste, ali na categoria de base, para fazer teste se vai ingressar num clube ou não. Mas eu acho que a tentativa ela é válida, só que ela acabou não funcionando. Do Rodinei ser um ponta pelo lado direito, eu acho que inclusive pode ser descartado. Não é da característica dele. Ele ali é um cara que vai precisar receber em alguns momentos de costas. Não tem qualidade técnica para isso. Repito, a tentativa eu acho válida. O Flamengo tem uma carência de jogadores que atuam pelo lado direito. Fica muito claro quando você tem o Everton Ribeiro, ok, é um jogador dessa posição, que não vai te dar profundidade pela característica dele, mas ele vai te dar um jogo de criação ali pelo lado direito. E quando não tem o Everton Ribeiro, você vai sentir a ausência do Everton. Não tem nenhum jogador para fazer esse setor. Inclusive, isso justifica algumas tentativas, alguns interesses do Flamengo no mercado, porque o Flamengo quer se reforçar daquele lado. A tentativa com o Rodinei, eu acredito que não vai ser repetida. A atuação foi muito ruim, ele foi engolido. Não teve caguete nenhum do Rodinei atuando pelo lado direito, né? Feelings Zé Ricardo 2017, né? Jogando com dois laterais naquele setor. Na defesa, mais uma vez, contra o ABC, que praticamente, né, não força nenhum jogo. O Léo Pereira e o Bruno Viana, importante ter recebido a minutagem. O Ramon pelo lado esquerdo, um desentrosamento óbvio e claro com o Michael pelo aquele setor. Quando um ultrapassado, eles estavam se atropelando e acabou o Ramon evidenciando mais um jogo defensivo, que ele até abriu um parênteses, né? Ele é até criticado por algumas pessoas, do que propriamente do seu jogo ofensivo, que ali acabou pecando e ficou claro, um desentrosamento meio que óbvio. O Vitinho teve a intenção, né, de fazer esse papel do Arrascaeta, como a gente já havia falado, e aí recua um pouquinho mais, tenta sair da área, é um jogador que também entra na área, trabalha como segundo atacante, jogando por dentro, fazendo a trinca com o Thiago Maia e também com o João Gomes. Mais à frente o Pedro, que falta ritmo, faz boa jogada de referência, mas é óbvio que falta ritmo ao Pedro, para ele também foi importante. O placar em si, 1-0 e tal, é mais importante a rodagem. Esses rapazes receberem minutagem. No segundo tempo, o Maurício acabou promovendo algumas mudanças acho que não surtem nenhum efeito, o jogo já tá meio que num caráter, né? Aí entra o Max, é importante para ele jogar um pouquinho, entrou o Vitor Gabriel, joga um pouquinho, o Daniel Cabral jogou 3 minutos, mas pro Daniel Cabral é importante, mesmo que seja 3 minutos, o torcedor pode acabar, 3 minutos, mas 3 minutos a 3 minutos o cara vai se desenvolvendo, mas não é teste para ninguém comprovar e provar nada, não vai ser em um jogo, ninguém vai provar e comprovar nada. Mais importante, eu acho que é a não tentativa mais do Rodinei para ser um ponta pelo lado direito, apesar da carência do Flamengo. Além, obviamente, do desentrosamento, né, coletivo, faltou mobilidade individual. O Flamengo poderia ter uma mobilidade maior, cada jogador individualmente, sim, para você fazer um jogo mais apoiado, um jogo mais associativo, para você dar opção ao companheiro, como vocês observam, por exemplo, nessa imagem. Os jogadores lá do Flamengo da fase ofensiva parados, atrás da linha média, jogo mais de aproximação, isso também faz parte, o cara também não se move tanto, enfim, falta também um pouco de proatividade individual. Foi brilhante? Obviamente que não foi brilhante, eu acho que dificilmente também seria pelo contexto. O importante é que o Flamengo venceu sem sofrer gols, o Flamengo venceu, segue com essa, né, sequência de vitórias, e mais do que isso, o time principal ficou no Rio de Janeiro, não fez uma viagem distante, então vai, né, não se desgasta, agora tem um jogo com o Internacional, em sequência tem um jogo com o Olímpico, a gente vai trazer análise, enfim, protocolar, e agora é esperar o próximo adversário do Flamengo. Então é isso, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Infelizmente, o caso do VAR e o caso da CBF é de se lamentar. A gente não consegue ver um futebol melhor para frente, um futebol transparente, tendo essa confederação organizando, ou melhor, desorganizando, com essa ferramenta péssima, que é o VAR, mal gerida. O problema não é o VAR, né? O problema é quem controla o VAR. Isso que a gente tem que deixar claro. O problema não é a ferramenta, é quem organiza e quem mexe nessa ferramenta e quem interpreta essa ferramenta. Então valeu, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, continuem se cuidando e a gente vai se vendo. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.